Olá a todos, bem-vindos a este vídeo. Vai ser mais ou menos informal acerca de quais é que são as lições que nós devemos retirar em relação a 2022 em termos de investimento e, e também de que forma é que devemos abordar o próximo ano. Isto é uma visão obviamente pessoal, uma reflexão pessoal. Nestas coisas não há nada que seja absolutamente certo ou errado, podemos ter opiniões e é nesse sentido que estou aqui a partilhar. Aquilo que foi para mim a grande aprendizagem de 2022 é o facto de ser um bear market, portanto, uma queda superior a 20%, que, no fundo, durou todo o ano. Isto é em si uma aprendizagem, sobretudo para aqueles que conseguem continuar presentes no mercado, que é a atitude correta. Mas, para além disso, assistimos, por exemplo, nas criptomoedas, a uma queda acentuada, o que mostra que aquelas pessoas que tinham uma perspectiva de diversificação estavam mais protegidas para uma quebra acentuada, tanto quem tivesse, vamos imaginar, 70% ou 80% em criptoativos, obviamente, que sentia muito mais essa queda, para além de se continuar a acreditar, vê, por força de perder uma parte significativa do seu património, a capacidade de reinvestir. Portanto, a diversificação é algo que nos protege, não só no momento, mas também nos permite ter uma outra capacidade de investir a partir desse momento. Por outro lado, eu faço também nesta linha um pouco mais defensiva de um ano difícil como foi o 2022, uma reflexão, por exemplo, relativamente aos meus investimentos de natureza imobiliária. Durante os últimos anos tenho comprado algumas casas, faço uma transformação e vendo, e quando vendi a minha última, o meu último imóvel, numa fase já tardia enfim, deste crescimento, eu fiquei um bocado com a sensação que devia ter guardado esse imóvel para dar no fundo, um rendimento fixo através da renda. E, efetivamente, após a venda do meu último imóvel, tive alguma dificuldade em investir, porque os valores estavam elevados e eu não quis investir nesse cenário. E, portanto, hoje, olhando para trás, e eu lembro-me de fazer esta reflexão, eu teria optado por manter o imóvel, não tendo aqueles ganhos significativos que tive na venda, mas, no fundo, podia-me permitir, quase, enfim, para a eternidade, entre aspas, ter essa renda, se nós sabemos que as rendas também sofrem o efeito de inflação e, portanto, também tendem a subir ao longo do tempo. No fundo, a forma como eu vejo as coisas é que, como a história ensina, como muitas vezes os livros ensinam, nós devemos privilegiar as formas mais seguras e que têm uma perspectiva de longo prazo e privilegiar o tal cash flow, que é o dinheiro que entra. Às vezes mais vale, e essa é a mensagem que eu quero aqui dar, às vezes mais vale um cash flow, ou seja, uma entrada de capital regular, mas que vá perdurar no tempo, do que uma entrada de capital mais significativa, que depois nós não podemos repetir. É um bocado esta a minha perspectiva relativamente ao ano que passou de investimento através daquelas formas mais conhecidas, mais seguras e que ao longo do tempo provaram ser muito eficazes. Relativamente ao ano de 2023, também para deixar aqui um bocadinho a minha perspectiva, obviamente, do ponto de vista financeiro, os mercados já estão há mais de um ano uma forte correção. Penso que as grandes componentes de risco estão incorporadas já no preço. Obviamente podemos ter novas caídas, mas a perspectiva é sempre pensar a longo prazo e pensar em estarmos investidos. Dito isto, não me parece, pelo menos agora no início do ano, que é quando estou a gravar o vídeo, que haja condições para grandes subidas, portanto, ativos muito especulativos, como por exemplo as criptomoedas, não vejo que a curto prazo, pelo menos nestes primeiros meses do ano, possam ter uma subida mais significativa e, portanto, novamente aqui aconselho cautela e vermos os nossos investimentos na perspectiva de mais longo prazo. Há de haver outros momentos no ciclo em que o apetite
por ativos de risco vai voltar. No fundo, cabe-nos ter a paciência e a determinação por esperar até esse momento, e aí sim poderemos ser um bocadinho mais, arriscar um bocadinho mais, seja em que setor for, seja no setor das criptos, seja no setor das casas, seja no setor das ações. Portanto, privilegiar agora soluções que nos deem estabilidade e que nos permitam aguentar estes momentos mais difíceis. No fundo, é esta a minha perspectiva para 2023.